Quero convidar você a abrir sua Bíblia e continuando o tema, quando a esperança se torna realidade. E nesta noite, uma palavra de fé, encorajamento, de ânimo para você. Alguns versículos. Livro de Atos, capítulo 27, verso 20. Depois o 44. Depois o 28, capítulo 28, versos 30 e 31. Quando a esperança se torna realidade. Quando a esperança se torna realidade. Quando a esperança se torna realidade. Atos, capítulo 27, versículo de número 40. Atos, capítulo 27, verso de número 20. Depois o verso número 44. Atos capítulo 27, verso 20 diz: não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Versículo 44 agora, por gentileza, diz: os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. E o capítulo 28, versos 30 e 31, diz: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado, e recebia todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente, sem impedimento algum. Essa expressão, não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Há um bom tempo na minha vida, eu tenho uma ênfase no coração de pregar sobre esperança. Eu não prego autoajuda, eu prego ajuda do alto. Há algo sempre muito forte no meu coração sobre pregar restauração de vida. Já fazem anos que essa é a mensagem que todas as oportunidades que me são dadas, em lugares diferentes ou momentos diferentes, a ênfase da mensagem sempre é a esperança em Cristo Jesus. Quando falo em um casamento, quando falo em uma boda de ouro, como recentemente, ou ontem numa boda de prata, ou quando falo em momentos também, em alguns outros contextos da vida, a ênfase sempre daquilo que tem estado no meu coração, essa questão de saber que em Cristo Jesus é a única esperança. E cada vez fica mais forte, mais latente, mais convicto, mais certo essa central verdade do Evangelho das Boas Novas do Senhor Jesus. Quando você está aqui nesta noite, quando você que está acompanhando o culto online, as pessoas que estiveram aqui pela manhã, o propósito desse culto nesta noite é uma palavra de fé, que possa gerar esperança no meu e no teu coração, e crendo naquilo que o Pai tem determinado, se tornando realidade no nome do Senhor Jesus. Cada um trava suas batalhas e lutas diferentes. Algumas delas você partilha com alguém que está perto de você. Às vezes uma pessoa, ela sabe que você está enfrentando, alguém perto, alguém próximo, um amigo, ou alguém da família. Mas tem algumas batalhas que você trava sozinho, sozinha, que ninguém sabe, que às vezes nem há oportunidade de compartilhar, de falar, de poder dizer aquilo que está acontecendo. Você e o Senhor, você e Deus, quem sabe e conhece no meu e no seu coração. Nós caminhamos no domingo passado sobre o episódio de Paulo atravessando o naufrágio, enfrentando o naufrágio,
quando ele é levado de Cesareia para Roma, apelou para a última instância, sendo julgado por causa da pregação do Evangelho. E numa sequência de desafios, entre eles, ele enfrenta uma tempestade, um naufrágio iminente, o açoite das ondas, os ventos fortes contrários, as adversidades que chegaram e a impressão de que não chegaria do outro lado. Essa expressão do versículo 20, muitas e muitas vezes ficou na minha mente e no meu coração. A narrativa quem está falando é Lucas. E ele faz uma narrativa, você vai ver que aparece sempre na primeira pessoa do plural. Você vê Lucas fazendo uma narrativa, ele que é um instrumento na mão de Deus, para falar sobre a igreja, em relação à igreja no livro de Atos. E você vai ver a narrativa acontece na pessoa do plural. Lucas está falando está falando dele, Paulo, Aristarco e os outros componentes daquele navio, os integrantes, marinheiros e prisioneiros que estavam naquele navio. Por isso aparece, ele diz, durante alguns dias, e essa é uma expressão, e agora procurando fazer uma contextualização e contemporaneizando com a nossa vida. Essa é uma realidade que algumas vezes se atravessa na vida. Céus fechados, não se vê sol nem estrela, não vê nada além de nuvens, céu toldado, acinzentado e chuva torrencial. Ele diz aqui que durante alguns dias, 14 dias, não conseguiram ver nada. Chuva é bom em casa. Chuva é bom em casa. Você no sofá, Netflix, assistindo uma série, The Crown, The Walking Dead, uma pipoca, você assistindo ali um pão de queijo e um cappuccino. Aí a chuva é bom. Aí a chuva é ótima. Mas chuva torrencial no mar, e o navio sendo açoitado pelas ondas, não tem nada de interessante nem de atrativo. Pelo contrário, de instabilidade e de insegurança, de incertezas e de medos. E diz o texto que durante vários dias não apareceu o sol, não apareceu estrela, ao ponto de no coração deles, aqui está pela narrativa, pela ótica de Lucas, entender que poderia não chegar do outro lado, que poderia não chegar à margem. Paulo tinha uma convicção que atravessaria e chegaria do outro lado, mas aqui é uma ótica escrita pela característica de Lucas. Nós perdemos a esperança. Às vezes, uma vida, pode ser comigo, com você, tem os períodos do céu fechado. No Velho Testamento aparece a expressão céu de bronze e chão de ferro. Aquela ideia de que momentos desafiadores. Quando falo sobre alguns momentos que a nação de Israel poderia se afastar, correr o risco de se afastar do Senhor, aí uso uma terminologia que eles vivenciariam tempos de céu de bronze e chão de ferro. É um desafio quando nós sentimos os céus fechados, que a oração parece um monólogo, ou pelos fatores angustiantes que se atravessam, ou pelas questões que não acontece nada diferente, nada toma forma, cai no marasmo, na rotina, no cotidiano, na mesmice. Muitos sonhos, muitos projetos, muitos alvos, orações, clamores, palavras liberadas, respostas aguardadas. E aqueles períodos que tem momentos de angústia ou de nada diferente acontecendo. Céus fechados, você fala, meu Deus, o que está acontecendo, Pai? Apressa-te em me socorrer, eu preciso de uma resposta. Momentos que o coração não entende a si mesmo. Começa a se debater, aquelas fases da vida. Nem toda tempestade é resultada de atitudes erradas. Senão nós cairíamos na lei de causa e efeito. Você não vai encontrar isso o tempo todo na Bíblia. Tem momentos que é fato, que a Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Mas nem toda tempestade é resultado disso. Tem situações da vida, perdas da vida. Tem situações que são as intempéries, os contextos adversos que eu e você enfrentamos, que você lidamos, que eu e você
no mundo alienado de Deus e governado moralmente pelo inimigo, tem que enfrentar, tem que lutar. Mas eu queria nesta noite, de uma maneira com alguns pensamentos que eu creio vindo da parte do Senhor, você crê que milagre acontece, que Deus tem um projeto para a tua vida no nome de Jesus. Você não desistir de crer quando as estrelas e o sol na tua vida não aparecerem durante um determinado período, você não desistir, você não deixar de crer naquilo que o Pai tem determinado. Algumas questões só para me ponderar antes de crer em alguns passos que permite Deus abrir os céus. Ele é soberano, faz como Ele quer, da maneira quando Ele quer, da maneira como Ele quer, da hora que Ele quer. Mas tem alguns passos que são importantes. Mas antes disso, algumas questões que eu preciso lidar quando os céus estão fechados. Algumas ponderações. A primeira, fique paralisado. O pessoal lá em casa já sabe decora e salteado algumas expressões. Eu começo a frase, eles já terminam. Isso por ouvir pregar e por às vezes estar sempre partilhando. Dificuldades, desafios ou feridas na alma não me isentam e não te isentam das responsabilidades que nós temos da vida ou com a vida. Eu não posso misturar feridas na alma com responsabilidade. O coração pode estar sangrando. Você pode não estar vivendo nada de bom naquele momento. Mas você tem que estudar. Você tem que trabalhar. Você tem que fazer o melhor. Você tem que colocar graça no coração e fazer com excelência. Algumas pessoas falam, mas eu não sou hipócrita. Não, eu não vou fazer, não sou hipócrita não. Vou trabalhar sorrindo se eu estou mal no coração. Eu vou sorrir para o cliente se eu não estou bem. Eu vou sorrir para o meu amigo de faculdade se eu estou amargurado na alma. Eu não sou hipócrita. O que eu sou eu mostro. Mas não é assim a vida. Primeiro, hipocrisia é contrato mental para enganar alguém. Primeiro aspecto de hipocrisia. Você fazer o melhor dentro do pior não é hipocrisia. É sensatez, bom senso e ser batalhador na vida. As feridas da alma não me isentam das minhas responsabilidades. Senão eu passo a vida e os céus ficam fechados o tempo todo. Ah, não estou bem, não estou legal, estou sofrendo, estou entristecido. Fato. Mas muitas vezes vão ser nesses momentos que acontecem os maiores milagres. Que acontecem as maiores manifestações e revelações do poder de Deus. Eu não posso, irmãos, diante dos desafios da vida, porque eu estou ferido e machucado, eu não vou trabalhar direito, eu não vou fazer o meu ministério direito, eu não vou oferecer o melhor, eu não vou batalhar, eu não vou me esforçar. São questões distintas. Eu posso estar ferido na alma. Como diz, já falei tantas vezes essa frase, essa expressão, pensamento de Martin Luther King. Se você não puder voar, você corra. Se você não puder correr, você ande. Se você não puder andar, você se arraste, mas chegue aonde você tem que chegar. Algumas vezes é meio arrastando, mas você vai, você oferece o melhor. Segundo aspecto que muitas vezes fecham os céus, escolhas erradas. Eu preciso de graça de Deus. Ninguém vai passar por este mundo e falar, nossa, acertei todas as minhas escolhas. Todas as minhas escolhas. Tem escolhas que elas, infelizmente, elas são equivocadas, mas tem algumas que nós precisamos tomar cuidado. Amizades, relacionamentos, pessoas que vão ter ascensão e influência sobre a nossa vida. Irmão, se você fosse isolar, você se isola de todo mundo. Então, eu só vou ficar com quem eu acho que é bom, você não vai viver com ninguém mais. Porque o mundo é cheio de desafios e nós somos cheios de desafios. Mas que vai ter influência na tua vida, que vai formar no teu coração ideias, opiniões, aí você pode pôr um filtro e um crivo. A Bíblia diz, olha sobre amizades, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz sobre que não é só, a gente aplica isso muito sobre jovem, adolescente, cuidado com as amizades, é verdade, mas não é só no nível de jovem, é a influência que exerce sobre a minha vida. Tem pessoas que te levam para frente,
Tem pessoas que podem trazer você para trás. Por isso você faz as suas escolhas. Relacionamento, uma coisa que eu aprendi, casamento. Isso para quem está solteiro. Para quem está casado, graça sobre graça. Pede a Deus. Aí tem aquelas piadinhas que você não arrisca falar. Mas para quem está casado, aí você ora e pede graça. Pede graça. E tinha aquela piada que falaram que é infame. Perguntaram do cara, 50 anos de casado, qual foi a receita para permanecer 50 anos de casado? Aí foi quando ele falou que quando 25 anos de casado, fez uma viagem e levou a mulher para Tóquio. Agora, depois de 25 anos, ele ia buscá-la novamente. Não tem graça nenhuma piada dessa. Essa não tem graça nenhuma. Essa é um negócio que não tem nenhuma inspiração. A questão é o dia a dia mesmo. É você aguentar o dia a dia. Mas uma coisa que eu tenho entendido e tenho aprendido. Um vai influenciar o outro de alguma maneira. Às vezes a pessoa tem alguns desajustes financeiros. Eu já vi isso. Tem pessoas que eu amo que vivenciaram isso. E casou com uma pessoa equilibrada. O ajustado, equilibrado, influenciou o outro. Hoje vive no equilíbrio e conseguem ter uma vida abençoada. Mas também pode levar para trás também. Alguém vai influenciar alguém, ou pode puxar para trás. Por isso você pensa antes, você ora antes, quem está ainda na oportunidade, quem ainda está na possibilidade, você ora. Às vezes nós fazemos escolhas em nossa vida que às vezes fecham os céus. Pecados não confessados. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que encobre a transgressão não prosperará, aquele que confessa e abandona alcançará a misericórdia. Todos os dias eu preciso da cruz de Cristo. Todos os dias eu preciso do sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado. Todos os dias eu preciso do poder da ressurreição. Todos os dias eu preciso das asas que saem do trono de Deus e curam e que limpam o coração. Todos os dias eu preciso. Outras coisas que às vezes podem fechar os céus. Ter o desejo de prejudicar alguém. Quando a pessoa tem no coração uma característica de prejudicar outras. Aí não é a questão de aqui se faz, aqui se paga, porque a vida não é dessa forma o tempo todo. Mesmo porque os parâmetros de julgamento serão na eternidade. Mas Provérbios fala quando se intentam o mal, quando se tem prazer em prejudicar os outros, quando tem como projeto ou filosofia de vida prejudicar os outros, fecha o céu sobre a nossa própria vida. Você vai ver, tem um princípio na palavra de Deus: nunca entre no jogo do inimigo, meu irmão. Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quando foi liberada uma palavra sobre a nação de Israel, o Senhor falou, quando foi contratado um profeta pelo povo inimigo de Israel, para profetizar contra Israel, ele diz: contra a tua tenda não vale encantamento. E foi liberada uma palavra: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Existe um efeito bumerangue. Todas as vezes que alguém vive com o objetivo de prejudicar alguém, ele fecha o céu sobre a sua própria vida. E você, do outro lado, não precisa entrar nesse jogo. Não entre no jogo do inimigo, não baixe o nível. Peça a graça de Deus, que é Ele quem vai ministrar. E quando nós cremos no quebrantamento como princípio maior, o Senhor diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. E quando nós nos afastamos do Senhor, é interessante essa questão de se afastar do Senhor. Ninguém acorda um dia, segundo uma terça-feira, e toma uma decisão: a partir de hoje eu vou me afastar de Jesus. Vou rescindir o contrato de aliança que eu tenho com Jesus. Pelo fato de eu não concordar com a cláusula 13ª, parágrafo 2º, eu vou rescindir. Não é assim. Vai afastando lentamente, sem perceber. Vai distanciando o coração. Algo não deu certo, eu paro de orar. Algo não deu certo, eu paro de ler a Bíblia. Algo não deu certo, eu paro de ir na igreja. Algo não deu certo, eu paro de falar do amor de Jesus. Algo não deu certo e eu começo a entrar num processo
sem perceber, eu vou me afastando de Deus. Diz o texto de Isaías que os nomes são escritos na terra quando nós nos afastamos. Apaga-se facilmente. Quando quer ferver uma rã, tem alguns bichos que eu não me identifico muito. Rã, sapo, perereca, esses bichos aí não é... Rato e barata eu não tenho medo, que eu já vi, da risada, mas já vi muito marmanjo ter medo de barata também. Já vi muito homem dando grito quando a barata voa na direção dele. Já vi homem corajoso e a barata voa na direção dele, quase pula no cu da mulher. Tem uns aqui, ó, revelação, irmão. Tô vendo que ele tá rindo aqui, tá revelando. Mas rã, sapo, eu não curto muito não. Falar a verdade, melhor eu aqui, eles lá bem longe. Mas se você quiser ver uma rã viva, se você pegar e jogar ela na água quente de imediato, ela vai saltar ao contato do choque térmico. Mas se você colocar ela numa água fria e cozinhando ela em banho-maria, ela viva, ela não vai percebendo o aquecimento da água. Ela vai acostumando com o habitat momentâneo dela, daqui a pouco ela está cozida, ela morre fervida, porque ela não percebe o aquecimento da água. Afastado do Senhor da mesma maneira, não se percebe, vai se afastando. Um detalhe, é uma tristeza, é um desânimo, é um pensamento diferente, é uma motivação, vai se afastando. Olha que a pessoa vê, ela está distante e tem uns desafios para retornar. Ainda bom que Deus é misericordioso, segura na minha e nas suas mãos para nos trazer de volta, pela sua bondade e pela sua misericórdia. Sempre é um tempo para retornar. Mas o texto diz sobre algumas questões. Quando você olha, durante vários dias não apareceu nem sol e nem estrela. E a impressão que dava, a sensação, a interpretação, a leitura, a codificação, a avaliação, a análise do momento é que tinha terminado, que não havia qualquer esperança mais, possibilidades alternativas. Mas agora eu quero, propriamente dito, uma palavra de fé para o meu e para o teu coração. Para você que está acompanhando o culto online, essa palavra chegar no teu coração. Alguns passos que aconteceram aqui, que permitem os céus abertos, que quando você chega no versículo 44, o texto diz que eles chegaram a salvo. E quando você lê o capítulo 28, versos 31 e 32, ainda diz que Paulo chegou em Roma, alugou uma casa e durante 2 anos pregou o evangelho. E se você for estudando a história, você vai ver que depois Paulo, mesmo na prisão em Roma, ele escreve algumas das principais epístolas. Então aquele momento do versículo 20, que perdemos a esperança pela ótica de Lucas, foi uma interpretação dele, naquele momento, pela dificuldade que passava. Mas Deus olhava totalmente diferente. Algumas questões para eu e você ponderarmos nesta noite. A primeira delas, que para mim é primordial, é fundamental, é imprescindível, é a mais relevante, é inegociável, é imutável, é o que eu preciso de todo o coração. Primeira questão: crê em Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Você que está aqui nesta noite, você que está ouvindo, se você ainda não tomou uma decisão no coração, eu queria te incentivar nesta noite a você reconhecer, assim como eu, que somos pecadores, mas que Jesus é o único Senhor e Salvador, que Ele morreu por mim e por você, que Ele nos incluiu na sua morte e na sua ressurreição, que Ele está vivo. A cruz é a prova do seu amor, a ressurreição é a prova do seu poder. A manjedoura vazia, a cruz vazia, o túmulo vazio, somente o trono preenchido. Jesus é o único Senhor e Salvador. Nesta noite você pode tomar uma decisão no teu coração. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, até porque o sistema religioso às vezes impõe isso. Mas eu gosto de um negócio que parece estar meio diferente daquilo que é o projeto da igreja. Mas tem algumas coisas no meu coração para ser tratada ainda. Tem umas situações que ainda eu preciso acertar ou ajustar. Às vezes nós ficamos aguardando acertar tudo primeiro, para depois tomar uma decisão. Eu quero dizer para você, é do jeito que você está, é onde você está, é no lugar que você está. Creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quem vai fazer o restante é o Senhor.
Às vezes as pessoas ficam preocupadas de tomar uma decisão em relação a Jesus e chegar em seguida uma cartilha de código de regras de pode e não pode. Aí a pessoa fica naquele sistema de religiosidade. Eu quero dizer para você, quando eu me converti e criei no Evangelho, naquele tempo tinha cabelo, era magrinho e era boizinho em Monte Azul. Aí eu criei no Evangelho. Aí eu tive vergonha de passar na praça com a Bíblia. Você imagina um cara no meio da moçada. Não tinha nada a ver com a igreja, eu nunca tinha lido uma Bíblia, não tinha nada a ver. Foi aquelas coisas que Deus vai lá e busca para atravessar, para poder atravessar com a Bíblia na mão. Hoje o pessoal nem leva iPhone, iPad, aí tudo, né? Então o pessoal não liga mais para naquele tempo, umas Bíblias. E eu lembro que eu fiquei em crise no começo, porque tinha algumas coisas que eu estava na caminhada, não sabia qual era o procedimento. Eu perguntei para uma pessoa mais madura, e agora? O que eu posso ou não posso fazer? E a pessoa falou o seguinte para mim, foi sábia, falou, nesse momento você aprenda a amar a Jesus. O restante quem faz na tua vida é o Espírito Santo. Ele que vai tirar o que está sobrando e colocar o que está faltando. Aquilo tranquilizou meu coração. Porque às vezes fico numa preocupação e as pessoas deixam de assumir um compromisso com Jesus porque ficam preocupadas o que eu vou poder, não vou poder fazer, o que eu vou deixar, o que eu vou deixar de fazer. E aí Jesus convida você nesta noite para você tomar uma decisão e reconhecer Ele como único Senhor e Salvador. Pode ser aqui, pode ser na sua casa, pode ser você fazendo uma caminhada, crossfit, motocross, fazendo natação, fazendo na cozinha, pode ser em qualquer lugar. Uma decisão do teu coração. Primeiro passo, de você reconhecer que Jesus não é opção, é necessidade de vida. E que eu preciso dele como a questão mais importante da minha vida. Os pais me procuram, mas meu filho tem 8 anos, pastor, ele está pensando em batizar. O que você acha? Se tomou adesão no coração, pode deixar batizar. Se crê em Jesus como Senhor e Salvador, pode deixar batizar. Mas depois pode acontecer isso. Estatisticamente não tem nenhuma pesquisa que evidencie que os que foram batizados mais cedo se desviaram mais. Não existe isso. O que existe é uma estatística que a maioria voltou para o Senhor, que tem uma palavra plantada no coração. Não, mas só quando ele tiver 58 anos que eu vou autorizar. Ele vai saber que ele quer. Não. Claro que depende da decisão do coração. Não deve impor ninguém, nem colocar uma imposição. Mas uma questão é certa. Se tomou uma decisão no coração, há um selo do Espírito Santo. Há um poder de Deus que vence ela. Esta noite eu quero te convidar. Nesta noite, se no teu coração em algum momento você distanciou do Senhor, distanciou da igreja, por decepções N que acontecem em vários aspectos, mesmo com o sistema, com liderança, em tudo. Jesus não tem nada a ver com as pessoas no sentido de ter decepcionado você. Você não pode transferir a decepção do teu coração com pessoas para Jesus. Jesus é o mesmo que me ama e te ama. Por isso, nesta noite, eu convido você a retornar o teu coração para Ele. Você que tem caminhado com o Senhor, você que tem seguido com Jesus, eu queria te incentivar nesta noite a você renovar e falar, Jesus, o que eu mais quero na minha vida é te amar acima de todas as coisas. Eu quero te amar acima de todas as coisas. Deus tem um projeto para a tua vida. É a decisão da tua vida que você jamais vai se arrepender. Não vai ter nenhuma decisão mais importante do que essa. Você reconhecerá Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Segundo aspecto, eu preciso de uma palavra de Deus. Irmãos, de questões negativas o mundo já está cheio. De crítica o mundo já está cheio. De jogar para baixo o mundo já está cheio. De agoureiros o mundo já está cheio. Você precisa de uma palavra de Deus. Uma promessa de Deus sobre a tua vida. É aquela palavra que sai do coração de Deus para o teu coração. E aí você vai crer que vai chegar do outro lado. E Deus vai cumprir o propósito dele na tua vida. Paulo, quando você lê o texto e o contexto, você vai ver que ele diz para a tripulação. Deus, ele me abriu, me deu uma palavra. Paulo está dizendo que nós vamos chegar. O anjo me apareceu essa noite. Paulo diz isso no capítulo 27. Uma palavra de Deus. Olha para mim, por gentileza. Você, desse lado aqui. Você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida? Creia nessa palavra, não abra a mão dela. Você aqui, você tem uma palavra de Deus na sua vida? Creia nessa palavra. Você tem uma palavra de Deus, não abra a mão dela. Você, do meu lado, não abra a mão dela.
A palavra de Deus, ela não cai por terra. Ela não cai no esquecimento. Irmãos, o que sustenta a minha vida e a sua vida em tempos de céu fechados é a palavra de Deus. Essa promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, coloque ela diante do teu coração. Leia ela todo dia. Coloque na tua mesa, coloque no espelho da tua casa, coloque no carro, coloque no teu bolso, coloque na carteira, coloque em todo lugar. Eu já dei testemunho várias vezes do Felipe, quando ele voltou para o Evangelho, nos 6 a 7 anos que nós oramos sobre o do Felipe. Tem um texto que eu li praticamente todos os dias da minha vida nesse período, Salmos 89, versículo 30 a 34. Eu li todos os dias, quando dizia: ainda que os teus filhos me abandonem e se afastem, eu os açoitarei e corrigirei com vara, mas não afastarei deles o meu amor nem as promessas dos meus lábios. Todos os dias eu li essa promessa. Eu tinha essa promessa, eu trabalhava numa empresa encarregada de RH, tinha na mesa, junto assim com o calendário, todos os dias eu olhava. Eu tinha na carteira essa promessa, eu tinha na gaveta essa promessa, eu tinha em alguns lugares essa promessa. Várias vezes eu abri a Bíblia, em vários momentos, para ver essa promessa. Era uma palavra, não havia nem sol, não havia estrela, só chuva torrencial, não havia possibilidade naquele momento. Mas tinha o de mais importante, uma palavra de Deus. Talvez tenha dias da tua vida que você não tenha nada, uma promessa de Deus. Deus, Ele é especialista em transformar a adversidade em possibilidade. Você crê nisso de todo o teu coração? Você crê nisso? Dê um aplauso a Jesus, você crê nisso de todo o teu coração. Semana eu estava pensando, a vida não tem nada fácil. Não teve nenhuma bênção receber que foi fácil. Não existe isso. Só que todas elas valeram a pena. Todas elas teve sentido e significado. Uma promessa de Deus no teu coração e na tua vida. Ainda que o inimigo tente roubar, ainda que pessoas tentem desencorajar, ainda que você passe circunstâncias contrárias, não abra mão daquela promessa que Deus tem para a tua vida, no nome de Jesus. Terceiro aspecto, olhe além das nuvens. Eu fico olhando esse cenário, de coração a minha mente viaja bastante. Eu fico olhando o cenário, a tempestade, parece o filme Náufrago, tudo estourando madeira para todo lado, céu toldado, e Deus está olhando acima das nuvens. O sol continuava no mesmo lugar, o sol não mudou nada, continuava no mesmo lugar, ou na mesma hora, na mesma movimentação. Não mudou nada, a terra girando em torno do sol não mudou nada. Mas o que mudava? Era aquelas nuvens e a chuva torrencial. Mas Deus, Ele olha acima das nuvens. Deus não olha a tua vida só das nuvens para baixo. Às vezes nós olhamos a vida só da nuvem para baixo. Nós olhamos só de lá para cá. Deus, Ele olha acima das nuvens. Você não sabe, nem imagina o que Deus tem preparado que pode fazer na tua vida. De maneira alguma. No nome de Jesus. Nós não temos ideia, irmão, do que Deus pode fazer. Todas as vezes que eu vejo alguma situação como veio ministrar domingo missionário, né, por questão de segurança, sendo filmado, a gente não faz citações de detalhes, mas eu fico sempre pensando, eu fico imaginando, e falando inglês, falando em árabe, falando em português, falando tudo quanto é língua, fala muito mais língua que eu. Um alemão falando português, mais ou menos, e errando bastante no português. Mas quando chegou na igreja, foi meu pai que evangelizou ele. Ele não tinha para onde ir. Ele morou comigo alguns dias na minha casa com a Leninha. Uma vida tumultuada. Jogava no Atlético, ali em Monte Azul. Tinha quebrado o nariz num jogo. Nem falar, não estava falando direito. Estava falando tudo meio tumultuado. E quem via? O pessoal de Monte Azul. Tem aqui pessoas que de Monte Azul, estou vendo aqui no culto, pessoas preciosíssimas. E quem via aquele rapaz meio maluco, que fazia todo um agito, negócio de missionário, achava que era apenas fogo de palha. E que não tinha ideia jamais de onde Deus levaria. Mas resultado, batalhou, lutou. Eu e o Tchalão falava sobre isso essa semana.
da experiência de vida, batalhou, foi para um campo missionário, foi para o Egito, foi para o Iraque, foi para o outro lado, e Deus tem usado. Aí eu fico olhando, sempre que eu fico olhando, ministrando como estava na quinta, eu fico imaginando, alguns anos atrás, você faz um flashback, fica lá, imaginando lá atrás, quem poderia imaginar que chegaria onde chegou? Aí Deus olha acima das nuvens. Deus olha acima das nuvens. Você não pode deixar de crer no teu coração, jamais. Você não pode deixar de crer no teu coração. Deus, Ele olha acima das nuvens. Talvez esses dias você está olhando da nuvem para baixo. Deus olha acima das nuvens. No nome de Jesus. Você vai ver aqui no texto, eles estavam olhando, e Lucas, naquela hora, ele olhou da nuvem para baixo. Ele falou, perdemos a esperança. Deus olhou da nuvem para cima, tanto que eles chegaram a salvo, e Paulo ainda vai pregar o evangelho. Quarto e penúltimo aspecto, para o céu se abrir sobre a nossa vida, não é receita de bolo, nem fórmula mágica, alguns princípios. É motivação correta no coração. Você não precisa chegar do outro lado para provar nada para ninguém. Você não precisa chegar do outro lado e ter a vitória para poder falar, olha, irmãos, até no meio evangélico isso está meio em moda agora. Tem até cântico. Quem te viu derrotado vai te aplaudir de pé. Mas para quê? Eu não preciso disso, né? Até cântico no meio evangélico já tem. Quem viu você prostrado e quem não valorizou vai te aplaudir de pé. Não, você não precisa disso. Você não faz para provar nada para ninguém. Você faz porque Deus tem um projeto na tua vida. Você quer viver o melhor de Deus. Você não faz. É igual o time quando é campeão. Palmeiras, gosta de sofrer, hein, galera? Gosta de sofrer, hein? O pessoal não pensa que ia ser campeão hoje, Adilson. Não que eu estou torcendo a favor nem contra. Para mim, mas eu fico vendo quando o time ganha e é campeão, sempre tem um discurso já meio montado. É meio padrão. Ninguém acreditava em nós. Todo mundo estava criticando. Ninguém achou que nós chegaríamos. Mas teve um bom conjunto. Trabalhamos em equipe. Esse discurso você vê várias vezes acontecendo em qualquer campeonato ganho. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não faz... mas eu quero chegar do outro lado, porque aquele que me humilhou, eu vou dar a volta por cima só para ele ver onde eu cheguei. Você não precisa disso. Porque se você fizer isso, você fecha as portas sobre a tua vida. A Bíblia diz em Tiago, pedi mal e não recebeis. Pedir e não recebeis o que pedir para gastar com vossos próprios deleites. O que significa isso? Motivação errada do coração. Eu quero chegar do outro lado, ou para provar, ou para impor, ou para mostrar, ou para falar, você não me valorizou, mas eu consegui. Você não precisa disso. Você vai chegar do outro lado, porque Jesus te ama, porque Ele tem um propósito na tua vida, e você vai viver o melhor de Deus na tua vida no nome de Jesus. Você não precisa provar nada para ninguém. E último aspecto. Continue firme no propósito para o qual você foi chamado. Passar tempestade, chegar à margem, apenas com o objetivo de resolver um problema imediatista, pode ser bom, de solucionar uma questão momentânea, mas o projeto de Deus vai além disso. Você vai ver que Paulo e eles atravessam a tempestade, chegam em terra firme, e para mim o versículo 30 e 31 do capítulo 28, antes dele ser preso, durante 2 anos alugou uma casa e pregou o evangelho. Por que Deus permitiu que chegasse do outro lado? Para poder continuar cumprindo o projeto e o propósito dele de levar a mensagem de esperança e abençoar pessoas e poder anunciar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Que você, no nome de Jesus, nada possa impedir você de cumprir o projeto e o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas eu estou tendo resistência. Se você não tiver resistência, não está no caminho certo. Mas eu estou tendo oposição. Se você quer chegar onde Deus quer que você chegue, tem que estar disposto a lidar com a oposição. Mas estou tendo crítica, estou tendo gente que não concorda, gente que não aprova. Se você quer ser instrumento e quer fazer diferença, você tem que estar disposto a lidar com isso, com pressão, com oposição, com resistência e com crítica. Aí você tem uma convicção no coração, eu tenho um chamado de Deus, eu tenho um propósito, a quem eu vou prestar conta é o Senhor, e o plano dele é maior do que qualquer coisa na minha vida. E aí você tem um projeto de Deus para você cumprir o chamado para o qual Ele te chamou.
Vou concluir dizendo: Satanás tem dois objetivos. Primeiro, ele quer que a pessoa não creia no Evangelho. A primeira guerra mundial travada em todos os aspectos, não no sentido de história, é no sentido de mente do coração do homem, a das primeiras guerras, e continua sendo. Da pessoa não crer no Senhor. A primeira tentativa, por isso a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho de Jesus. Por isso a nossa oração e a proclamação é o poder do Evangelho e resplandecer a luz do Evangelho. A primeira tentativa é impedir que a pessoa creia no Evangelho. A segunda é a pessoa que crê no Evangelho não cumprir o propósito para o qual ela foi chamada. Ela ficar no meio do caminho, ela desanimar, ela enterrar os dons, ela enterrar talentos. E qualquer um de nós teríamos todos os motivos para fazê-lo, mas nenhum deles suficiente, baseado no amor, na graça e na bondade do Senhor. Eu queria nesta noite, em nome de Jesus, orar com você. Talvez você viva o melhor momento da tua vida, que o Senhor te abençoe. Talvez você viva um momento legal, aquele momento leve da vida, aquele momento que a vida está tranquila, que você está leve. Amém, que Deus te abençoe. Que você continue assim, mas pode ser que alguns, esta noite aqui, ouvindo essa mensagem, onde estão? Pode estar durante alguns dias não vendo luz, não vendo estrela nem sol. Eu quero dizer para você que Deus está enxergando o sol da justiça brilhando sobre a tua vida novamente, segundo o poder e querer dele. Vamos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor neste momento. Que você cresça no milagre. Que você pedisse ao Senhor o milagre de Deus sobre a tua vida. Que você pedisse a manifestação do poder e da presença dele. Que você vai levantando um clamor ao Senhor. Que você vai pedindo: Espírito Santo de Deus, ministra a minha vida segundo o teu poder e segundo o teu querer. Vai fazendo, ó Deus, de maneira especial. Vai fazendo de maneira especial, no nome de Jesus. Vai orando ao Senhor, vai profetizando em fé sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o ministério que Deus confiou a você. Vai pedindo primeiro Jesus como Senhor e Salvador, como rocha, fundamento, alicerce, como base, para você estar fundamentado, enraizado, mergulhado, alicerçado, fincado, firmado, fundamentado. Você está ali sustentado no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus, você vai pedir ao Senhor nesta noite, profetizar céus abertos sobre a tua vida. Você vai orar sobre a tua família, sobre os teus filhos. Você vai orar sobre os teus filhos. Uma palavra do Senhor para a tua vida, uma palavra do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Uma palavra do Senhor sobre a tua casa, uma palavra do Senhor sobre a igreja, uma palavra do Senhor sobre o ministério que Deus tem confiado, uma palavra do Senhor sobre cada área da tua vida, em nome de Jesus. Agarre a palavra do Senhor, como Jacó fez: não te solto enquanto não me abençoares. Eu não te solto enquanto não me abençoares, no nome de Jesus. Peça graça para Deus, fala: Deus, eu não vou olhar da nuvem para baixo, eu vou olhar das nuvens para cima. Eu não vou olhar só debaixo da tempestade, eu vou olhar acima da tempestade. Eu não vou olhar só quando não aparece o sol nem estrela. Eu vou olhar acima e continua tendo lua e continua tendo sol. Que o Senhor de repente vai soprar um vento e vai dissipar e vai vir um momento novo. Olhe acima da nuvem em nome de Jesus. Peça graça ao Senhor para você orar e profetizar nesta noite. Peça motivação correta no teu coração. Irmão, em nome do Senhor. Precisa fazer ou querer chegar ou conquistar ou atravessar ou vencer ou superar por qualquer outro motivo a não ser pelo amor que o Senhor tem para com a sua vida e para você viver o melhor de Deus, em nome de Jesus. É porque Deus tem um projeto e um propósito para a sua vida. Você quer viver o melhor de Deus, e peça graça a Deus. Deus, eu quero continuar firme no chamado, no propósito, porque os dons e a vocação do Senhor são sem arrependimento. Eu não vou desistir, eu não vou abrir mão. Por mais que seja luta, eu posso até descansar, mas eu não vou desanimar. Eu posso tomar um fôlego, mas eu não vou abandonar. Eu posso ficar em stand-by em alguns momentos, mas eu não vou jogar tudo pro alto. Eu vou porque é com o Senhor que eu tenho uma dívida de gratidão. É para o Senhor que morreu por mim. É o Senhor que foi transpassado as mãos por mim. O cravo colocando na cruz, o sangue derramado, é para o Senhor que eu tenho uma dívida de gratidão. Quero te convidar nesta noite, você amar a Jesus de todo o teu coração. Falar: Deus, me dá graça para cumprir o propósito. Vai, Deus, Pai, em nome de Jesus, nesta noite, vai renovando a fé,
vai renovando o ânimo, vai sustentando com o teu poder, vai derramando uma unção nova, Pai. Vai ser, Deus, revelando a tua palavra, resplandeça a luz do evangelho, ilumina os olhos da fé, do entendimento, vai ministrando, cada um compreendendo a esperança da vocação, as riquezas do Senhor naqueles que creem, e a grandeza do poder que opera no coração de cada um, que é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Vai ministrando em cada vida. Senhor Deus, aqui estão vivendo um momento bom. Guarda no teu amor, guarda da inveja, guarda das palavras contrárias, guarda das palavras negativas, guarda das investidas do inimigo, guarda das armadilhas, guarda das artimanhas. Aqui estão prosperando, guarda dos laços do passarinheiro, no nome de Jesus, no nome de Jesus, ó Pai. Aqui estão passando meses difíceis, aquelas fases da vida que não se vê sol, que não se vê estrela, que não se vê, Senhor Deus, nada a não ser o céu da existência tornado, que às vezes a esperança ela parece estar escorrendo por entre os dedos. O Senhor venha com poder nesta noite, o Senhor venha com o poder das boas novas, o poder do evangelho, o poder da cruz, o poder da ressurreição, o poder do nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, para mostrar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente, que aquilo que o Senhor prometeu é fiel para cumprir, segundo o teu poder e querer, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.